Fala, meninos e meninas, e aí, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo dominado? Tudo certo? Espero que sim. Dando continuidade às nossas videoaulas, hoje vamos ver a expansão cafeira no Brasil, indígenas, escravos e imigrantes. Então, isso significa que vamos ter dois assuntos dentro da nossa aula de hoje. Mais uma vez, expansão cafeira no Brasil, indígenas, escravos e imigrantes. Fiquem atentos às explicações no decorrer das nossas aulas, prestem atenção. Professor, eu preciso fazer anotação? Não, você não precisa fazer anotação. Não vou orientar nada para você copiar no seu caderno, mas é livre para você. Por quê? Não espere sempre o professor para dizer o que é que você precisa fazer de anotação, copiar pontos importantes. Você pode ter essa iniciativa, que é uma forma de você ter informações para responder um TD, uma atividade, tirar suas dúvidas. Então, fiquem atentos a essa dicasinha para vocês. Vamos começar a nossa aula, lembrando que qualquer dúvida que tiverem, podem tirar no Class. E fiquem atentos à sua agenda online e o Class com relação à atividade, porque teremos sim atividade sobre a nossa aula de hoje, ou atividade do livro ou atividade no caderno. Isso vai ser informado para vocês lá na sua agenda online. Então, vamos começar. Quando a gente fala de Império do Café, o que é que precisamos lembrar? Que dentro do processo de história e formação no Brasil, tivemos, antes do café, outros produtos que foram importantes. Quais foram eles? Primeiro, o pau-brasil, através do extrativismo vegetal, retirada da árvore para produção de objetos, de móveis e extração da tinta. Processo de enriquecimento e comercialização na Europa. Depois tivemos a cana-de-açúcar na região Nordeste, pecuária, criação de gado. Tivemos também, na região Nordeste, o fumo, o algodão, que o fumo também poderia ser chamado de tabaco, então tinha essa questão no Nordeste. Na região Central, na região Sudeste, já tivemos o ouro, exploração do ouro. Tivemos aí o período do café, que também é na região Sudeste. Ouro no estado de Minas Gerais e o café em São Paulo e Rio de Janeiro, mas principalmente em São Paulo. Então, vamos entender. O Império do Café. O café foi introduzido no Brasil a partir da Guiana Francesa no início do século XVIII e passou a ser cultivado para um consumo doméstico na capitania do Rio de Janeiro. Então, introduzido no Brasil através da Guiana Francesa significa que, olha aí a informação, significa que veio da Guiana para o nosso território. Mas quando eu digo isso para vocês, eu não estou dizendo que o café ele é originário da Guiana Francesa, não. Não, ele chegou ao Brasil através da Guiana Francesa, que era dominada pelos franceses. Os franceses dominavam, tinham um processo de imperialismo, não só ele, mas outros países da Europa, com o continente africano e o continente asiático. E afinal, professora, de onde veio o café? O café, ele é uma planta de origem africana, especificamente no país da Etiópia, e que dentro do nosso território, ele chegou através de um país europeu que dominava a Guiana Francesa e, por ser fronteira com o Brasil, introduziu essa cultura no nosso território. No final do século XVIII, a aplicação de consumo dos países do Ocidente, a produção para mercado interno e externo, começou a se expandir rapidamente. Quando fala de expandir, a gente tem que lembrar que o café, durante muitos anos, o café brasileiro, ele era comercializado no mercado externo para os Estados Unidos e para os países da Europa. Então, quando a gente fala de Estados Unidos, estamos se referindo a país e Europa a continente. A expansão ocorreu devido à abundância de terras, disponibilidade de mão de obra barata, aqui no caso, qual era a mão de obra? A escrava, a negra, e as condições climáticas favoráveis. Então, olha o que fez com que o café se tornasse um grande cultivo no nosso território. Uma mão de obra barata, que era a mão de obra negra, a escrava, e as condições de clima que eram favoráveis. Até 1860, a produção para exportação
teve como centro principal o Vale do Paraíba e se baseou na grande propriedade de monocultura, que significa um único cultivo, um único produto, no caso, o café. E na mão de obra escrava. No segundo reinado, governo de Dom Pedro II, o café já era o principal produto da economia do nosso país, representando 40% das exportações e mais da metade da produção mundial. Olha aí a grandiosidade de um cultivo que veio para o nosso território, porque não era especificamente brasileiro, foi introduzido nas nossas terras, clima favorável, mão de obra barata, começou a se expandir através do mercado externo, Estados Unidos e Europa, tendo uma representação de 40% das exportações, mais da metade da produção mundial, ou seja, da produção dos outros países. O café no Oeste Paulista. Outra informação, lembrando que o Oeste Paulista está relacionado com, o nome já diz, com São Paulo. O sistema extensivo de produção causou o enfraquecimento do solo e a queda da produção do Vale do Paraíba, que entrou em decadência. Olha a informação, o sistema extensivo, ou seja, mercado externo, a ampliação de cultivo, causou um enfraquecimento do solo. Por quê? Porque o solo não tinha tempo para se reestruturar seus nutrientes. E aí ocorreu a queda da produção do café no Vale do Paraíba, que acabou entrando em decadência. As condições de cultivo favoráveis à adoção de novas inovações técnicas agrícolas e o uso de ferrovia tornou o Oeste Paulista agora o centro da produção cafeeira a partir de 1870. Como o Vale do Paraíba foi entrando em decadência porque não conseguia mais produzir como antes, o Oeste Paulista se favoreceu e se tornou o principal centro de produção do café. Os cafeicultores dessa região eram empresários capitalistas e revestiam em recursos industriais, bancos, ferrovias, casas de exportação e setores urbanos. Quando a gente fala de setores urbanos, aqui a gente se refere às cidades. Foi nesse período que surgiu os barões do café, especificamente no território de São Paulo. Muitos representantes dessa burguesia cafeeira ficavam nas cidades e participavam ativamente da vida política no país. Então, aqui eles eram fazendeiros e políticos. Eles quem? Os barões de café do, olha aí a informação, Oeste Paulista, especificamente na província de São Paulo. E aí, como vimos, dentro dessa questão de domínio de território, de terras, expansão, mão de obra escrava, mas também ainda tinha o grande conflito com relação aos índios que haviam sido massacrados durante muito tempo e sofreu o processo de genocídio, vamos observar aqui como foi essa política indigenista do Império. Quando a gente fala indigenista, estamos se referindo aos índios. Então, vamos lá. Políticos e intelectuais do século XIX consideravam indígenas inferiores aos brancos e defendiam que fossem submetidos à tutela do Estado para o desenvolvimento do país. Quando a gente fala de submetido, eles queriam que os índios fossem subordinados aos brancos, porque eles não aceitavam e eles não respeitavam a sua cultura, a sua língua e a cor da sua pele. Em 1845, Dom Pedro II, olha aí na questão do segundo reinado, instituiu o programa de catequese e civilização dos índios, que estabelecia olha a palavrinha-chave, aldeamento das populações indígenas em colônias rurais. Embora diversos aldeamentos tenham sido criados ao longo do século XIX,
a política de assimilação indígena acabou fracassando. Alguns defendiam sua submissão através da violência ou do extermínio, por isso que a gente tem aqui o processo conhecido dentro da história de genocídio. Alguns políticos e intelectuais, eles defendiam a submissão através de violência ou extermínio. Outros propunham, ou seja, outros colocavam a questão de integrá-los como meio de educação, trabalho e de mestiçagem. Então, de um lado tinha aqueles que queriam impor através da violência, do extermínio, ou seja, de forma brutal, a sua imposição, a imposição dos brancos. De outro lado, tinham aqueles que queriam fazer isso, mas por meio da educação, por meio do diálogo, por meio do trabalho. Com a política de Dom Pedro II, o governo procurou integrar o indígena à sociedade como trabalhador rural e liberar suas terras para a chegada dos imigrantes europeus. Esses imigrantes europeus aqui, principalmente os italianos, que foi o primeiro grupo de imigrante europeu a chegar no nosso território. Os indígenas permaneciam nas aldeias, reivindicavam seus direitos por meio de petições e procuravam preservar a sua identidade. Então, o que a gente pode observar aqui era a questão do domínio, disputa de poder, imposição de classe, ou seja, de cor de pele, e exploração de uma mão de obra, mas que Dom Pedro II não concordava com a forma que alguns políticos e intelectuais, no caso, muitos deputados, muitos fazendeiros, queriam impor com relação ao domínio indígena. Então, ele tentou amenizar, criando os aldeamentos e entregando para os índios questões culturais e respeitosas que ele concordava com o ponto de vista dos índios com relação ao respeito que eles estavam deixando de ter. E para substituir essa mão de obra indígena, por conta do processo de genocídio e de conflito, veio-se a mão de obra escrava, a mão de obra negra. Só que dentro da nossa história começou no período do cultivo da cana-de-açúcar, exploração do ouro e depois chega ao café. Mas foi no período do café que os negros foram mais explorados dentro do nosso território. Então, nós temos aqui a maior entrada de africanos escravizados ocorreu em que período? Da expansão da lavoura do café para trabalharem nas fazendas e também nas cidades. Nelas, escravos de ganho tinham chances de juntar algum dinheiro para comprar sua alforria. Nas primeiras décadas do século XIX, a escravidão foi abolida na maior parte do continente, mas mantida e ampliada no Brasil, nos Estados Unidos e em Cuba. O que isso quer dizer? Que em grande parte do continente americano a escravidão foi extinta, ou seja, acabou. Mas em 3 países foi o contrário. O que isso quer dizer? Ocorreu o contrário. Que em vez de acabar, foi aumentar, ou seja, se expandiu. Por volta de 1850, no Rio de Janeiro, havia maior concentração de escravos das Américas. Cerca de 38% da população estava na capital do Império. E exatamente neste período, a capital do Brasil era Rio de Janeiro. A permanência nas condições de trabalho análogas à escravidão na atualidade reflete um processo que nos últimos 20 anos, quase 50 mil pessoas foram libertadas no Brasil, isso com relação ao período da escravidão. Passamos, dentro da nossa aula de hoje, sobre a questão indígena, exploração escrava, e chegamos aos imigrantes, onde esses imigrantes eles chegam ao Brasil após a assinatura da Lei Áurea, em 1888, que liberta todos os escravos. Os imigrantes no Brasil, de que forma aconteceu? Vamos entender.
Em 1850, determinou que a compra seria o único meio de aquisição das terras públicas. Por que foi determinado? Porque muitos negros escravos, eles possuíam terras, porque muitos abolicionistas, quando davam sua carta de alforria, acabavam lhe dando um pedaço de terra para ele praticar a sua agricultura e ter o seu sustento. Além do rei Dom Pedro II, que também cedia terras para grupos menores. Então, esses grandes agricultores, os grandes fazendeiros, eles não aceitavam. Por isso, tivemos a imposição da Lei de Terras, que previu o incentivo e a cobertura dos gastos da chegada de imigrantes europeus para trabalhar nas lavouras, refletindo assim a visão de setores racistas que buscavam promover o branqueamento do nosso país para contribuir com o seu desenvolvimento. Por que eles fizeram isso? Porque quando se olhava principalmente para a capital do Império, que era o Rio de Janeiro, o que eles mais encontravam nas ruas eram negros. Por quê? Primeiro pela questão no processo de exploração, então muitos negros foram trazidos para o Brasil para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar, com a libertação dos escravos, com a assinatura da Lei Áurea, com a do ventre livre, que filhos de escravos a partir da data nascida estavam livres, mas que eles poderiam trabalhar até os 21 anos, muitos idosos, alguns que conseguiam comprar sua carta de alforria, vários contextos de negros que eram libertos dentro do nosso território. Então, eles queriam diminuir aquela quantidade de visão que eles tinham ao estar andando pela cidade e encontrar apenas negros, que era a grande maioria, era a maior população que havia no nosso território. Então, por isso, teve esse processo de trazer imigrantes para o Brasil, na visão deles, vamos dizer assim, por isso que está entre aspas, para ocorrer o processo de branqueamento da população. Em busca de emprego, de terras e de futuro para os filhos, quase 4 milhões de imigrantes vieram para o Brasil entre 1850 e 1920. Quando eu falo para vocês em busca de emprego, em busca de terras e de futuro melhor para os filhos, era fugindo dos conflitos que havia na Europa, das guerras, onde muitos filhos, principalmente os homens, eles deveriam ser enviados para o combate. Então, muitas famílias não queriam mais isso, então acabavam fugindo para outros países. E o Brasil foi uma porta, mercado aberto, fronteira aberta para receber esses imigrantes. Mais de 4 milhões entre 1850 e 1920. Lembrando que o único transporte nesse período eram os navios. Ocorreu através do processo de imigrantes no Brasil, sistema de parceria, colonato e imigração subvencionada. O que significa cada uma? Sistema de parceria. O colono, quem é o colono? Aquele que estava no Brasil, dono de terras, os fazendeiros. Devia ao proprietário metade da produção, é isso? Não. Preste atenção, sistema de parceria. O colono devia ao proprietário metade da produção, mais de 6% de juros sobre as dívidas contraídas desde a viagem. Então, olha como foi que aconteceu, porque muita gente interpreta de forma errada. Muitos imigrantes, principalmente os italianos, já saíam da Europa com a proposta de emprego. Eles já vinham sabendo o que iam exercer aqui no Brasil, como iam trabalhar, para quem iam trabalhar. Então, eles recebiam um pedaço de terra, eles praticavam a agricultura e eles tinham que pagar 6% da dívida que eles haviam contraído na viagem. Ou seja, a viagem que foi paga pelos fazendeiros, o dinheiro que foi gasto com alimentação, com transporte, então tudo isso os fazendeiros fizeram para se beneficiar em cima dos imigrantes e, de certa forma, ter eles sobre seu domínio. Colonato. Por meio de um acordo, os imigrantes passavam a receber um salário fixo, então eles eram assalariados, podiam cultivar seus alimentos e vender o excedente. O que é excedente? O que sobrava. Então, parte do que eles cultivavam era dado para os donos da fazenda, outra parte eles poderiam vender para ter o seu próprio dinheiro. Imigração subvencionada.
O governo de São Paulo financiava os custos da viagem dos colonos estabelecidos em fazendas das províncias, que foi o que eu falei para vocês. Então, eles vinham da Europa para o Brasil sabendo em quais fazendas eles iam trabalhar, como eles iriam trabalhar, o que eles iriam realizar dentro daquele território. E para concluir a nossa aula de hoje, lembrando a vocês que os principais imigrantes que chegaram no nosso território, além dos italianos, tivemos japoneses, coreanos, turcos, árabes, sírios, franceses, alemães, e que eles se dividiram pelo território do Brasil, mas se fixaram principalmente em duas regiões. Que regiões foram essas? Região Sudeste e a região Sul. Maior domínio de europeus na região Sul e coreanos, japoneses, sírios, árabes, italianos, espanhóis, portugueses na região Sudeste. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar no Class. Fiquem atentos com relação à nossa aula de hoje na sua agenda online, que tem atividade proposta. Lembrando que todas as atividades têm data de entrega e vale pontuação. Qualquer dúvida, podem perguntar. Até a nossa próxima aula. Tchau!